Olá, amantes do escuro! Muitos de vocês já assistiram os filmes Toy Story. Eles fazem parte de uma saga feita especialmente para os mais jovens. Em 2019 foi lançada a 4ª parte, e ainda não se sabe se haverá uma 5ª. Possui fãs ao redor do mundo. Um deles era Angel. Gostava tanto das aventuras desses conhecidos brinquedos que sabia os diálogos de cor. Cada vez que iriam presenteá-lo, seus pais sabiam perfeitamente que a melhor opção era um dos personagens que ainda não tinha. E foi assim que conseguiu completar a sua coleção. Não tinha muitos amigos e passava os dias brincando com os bonecos do Woody, Buzz e seus companheiros. Muitas vezes saía do quarto e voltava na esperança de ver se eles haviam se mexido, mas nunca viu nada de diferente. O tempo passou e Angel cresceu. Se tornou mais sociável e começou a se interessar por videogames e por meninas. Sabia que o seu quarto ainda era muito infantil, então pegou todos os brinquedos e os colocou em uma caixa que guardou no fundo do seu armário. Algumas semanas depois, seu pai entrou no quarto para deixar as roupas dobradas. Quando abriu o armário, viu aquela caixa cheia com todos os personagens de Toy Story, que haviam lhe custado uma fortuna. Ficou com raiva e repreendeu seu filho. Deixou claro que os colocaria de volta no quarto para que pelo menos servisse de decoração ou os venderia. A saudade tomou conta do menino e ele decidiu colocá-los na prateleira. Não queria se desfazer de suas memórias. O que ele não sabia é que os brinquedos tinham sentimentos. E estavam magoados. Se sentiram desprezados por estarem presos por tanto tempo, depois de terem sido seu entretenimento quando não tinha mais ninguém. O primeiro incidente estranho aconteceu naquela mesma noite. Enquanto estava dormindo, ouviu um forte estrondo ao seu lado. Todos os brinquedos estavam jogados no chão. A voz de Woody havia sido ativada e não conseguia fazer parar. Seus pais foram correndo ver o que havia acontecido. Deram uma bronca em Angel por fazer barulho àquela hora e ter deixado tudo bagunçado. Não sabiam que ele não havia feito nada. Os colocou de volta no lugar onde estavam e adormeceu. Ao acordar, percebeu que não estavam como ele os havia deixado. O rosto do Sr. Batata estava diferente. Seus braços estavam no lugar onde os olhos deveriam estar. E seus olhos estavam jogados no chão. Desceu para o café da manhã intrigado e naquele momento ouviu novamente um barulho em seu quarto. Voltou preocupado. Parecia que algo havia quebrado. Ao abrir a porta, viu que o porco Ham, que era um cofrinho de porcelana, havia sido quebrado e seus restos estavam espalhados pelo quarto. Começou a ficar assustado. Estava completamente certo de que era impossível que tivesse caído. Não entendia o que estava acontecendo. Pensou que talvez os brinquedos tivessem ganhado vida, como nos filmes. Mas isso era uma ideia maluca. A realidade é que ele tinha razão. E foram os outros que empurraram o porco. Ele foi o único que se opôs ao plano de vingança que eles estavam tramando. O menino passou a manhã inteira na escola. Voltou, comeu e começou a estudar. Tinha uma prova muito importante no dia seguinte. Depois de 1 hora, ouviu uma risada diabólica vindo de trás dele. Quando se virou com medo, viu que seu personagem do Imperador Zurg havia ligado sozinho. Se perguntou se estava ficando louco. Esfregou os olhos e respirou fundo. No entanto, a única coisa que aconteceu foi que as vozes do Woody e Buzz Lightyear também foram ativadas. Saiu correndo atrás da sua mãe e disse a ela o que havia acontecido. Ela apenas falou que ele tinha idade suficiente para brincar e continuar estudando. Naquela mesma noite, Angel estava dormindo quando acordou com algo tocando seu rosto. Ao abrir os olhos, viu 2 dos marcianos. Não conseguia se mover. Estava amarrado com a mola de Slinky. Enquanto os marcianos arrancavam seus olhos das órbitas, Woody e sua namorada Bo Peep o apunhalavam usando o fork como arma. Ao fundo, podia-se escutar as risadas dos outros brinquedos que haviam encontrado sua vingança. Olá, amantes do escuro! Certamente muitos de vocês conhecem a série Rugrats, Os Anjinhos. Mas talvez nem todos conheçam a origem creepy dessa série, que circula pela rede. Os responsáveis pela produção negam que seja baseada em fatos reais. Fiquem e assistam o vídeo até o final e julguem por si mesmos. Disse que a série nasceu a partir do testemunho que a psicóloga Susannah Carmichael compartilhou com a rede Nickelodeon algumas décadas atrás.
Por meio dessa produção, Susannah desejava contar ao mundo a verdade sobre a vida de sua melhor amiga da infância, Angelica Pickles. Os bebês da série foram frutos da imaginação de Angelica. Sua mãe a ignorava e o relacionamento com seu pai era superficial. Sentia tanta falta de atenção que criava seus próprios amigos e aventuras. Na verdade, Chuck morreu quando era muito pequeno com sua mãe, o que fez seu pai ter problemas nervosos. Tommy, o protagonista da série, nasceu morto. Então seu pai passava o dia inteiro no porão fazendo brinquedos para o seu bebê que não chegou ao mundo. Quando o casal Devil também perderam seus gêmeos durante a gravidez, Angelica não chegou a saber se os bebês eram menino ou menina. Então, ela inventou as crianças muito parecidas umas com as outras, Phil e Leo. O único que não era fruto da imaginação de Angelica era Jill, o irmão mais novo de Tommy. Mas ela não conseguia perceber a diferença entre seus amigos imaginários e os reais. O menino não obedecia às suas ordens, e um dia, de desespero e raiva, o sacudiu diversas vezes, gritando. Os golpes lhe causaram um grave dano cerebral, assim como uma deformação na cabeça. À medida que crescia, esse dano se tornou mais evidente, então Jill sempre viveu ridicularizado e constrangido. Quanto aos pais de Angelica, sua mãe morreu pouco depois de seu nascimento, e seu pai se casou com outra mulher. A menina era muito apegada à sua boneca Cynthia, que usava um vestido de cor laranja e tinha os cabelos puxados para cima. Estava velha e um pouco quebrada, mas recordava sua mãe, então a boneca era tudo para ela. Anos mais tarde, lançaram All Grown Up, uma série sobre a vida dos Rugrats. Esta série procurou refletir a vida de Angelica durante seus anos como pré-adolescente. Naquela época, seu estado mental havia se deteriorado, fazendo com que mudasse a aparência de seus amigos imaginários. Já haviam crescido e começou a imaginá-los mais velhos. Naquela época, Angelica tinha problemas com entorpecentes. Vivia obcecada pelo passado e atormentada ao lembrar o quanto fazia Jill sofrer. Abusou tanto dessas substâncias que acabou com sua vida. Susannah, conhecida em sua infância como Suzy, foi a verdadeira melhor amiga de Angelica. Suzy sempre brincava junto com sua querida companheira em suas criações imaginárias. Foi a relação que inspirou Susannah a se tornar psicóloga, para que ela pudesse ajudar as pessoas como sua amiga. Mais tarde, se associou à produtora da série para contar ao mundo a história de Angelica. E assim, chegaram os Rugrats a todas as nossas casas. Angelica morreu de uma overdose quando era muito jovem, imaginando amigos ao seu redor e brincando com a vida de suas criações. Sejam bem-vindos, amantes do escuro. Recentemente publicamos a história de Rick e Morty Creepy, e você nos disse que adorou. Se caso alguém ainda não tenha assistido, deixamos o link na descrição do vídeo. Hoje é hora de voltar a destruir outra de suas séries favoritas, Os Simpsons. Ben era jornalista, e embora adorasse seu trabalho, sua paixão era a animação. A combinação das duas profissões foi a melhor coisa que poderia ter acontecido em sua vida. E esse dia chegou como um evento voltado para jornalistas e cartunistas. 2 de seus ídolos seriam os palestrantes principais, Matt Groening, o criador de Os Simpsons, e David Silverman, produtor e diretor da mesma série. Era sua grande oportunidade de ouvir os conselhos de 2 gigantes. A apresentação começou com explicações dos artistas e terminou com uma roda de perguntas dos participantes. Um homem de bigode perguntou sobre um episódio, o 7G06. De repente, David Silverman saiu da sala e encerrou sua palestra. Ben ficou confuso. Então, quando todos os que estavam presentes foram embora, decidiu encontrar o homem que havia deixado David desconfortável. Ele perguntou sobre o capítulo que havia mencionado, e o mesmo explicou que era um episódio secreto da série. Circulava o boato de que na primeira temporada havia chegado ao capítulo 7G06 com o título Dead Bart. Mas por alguma razão, o ocultaram e mudaram para Moaning Lisa. A história do capítulo secreto o deixou muito curioso, porque Matt Groening também não negou a existência do vídeo. E se realmente existisse, qual era o problema? Não tinha sentido fazer um capítulo e, não feliz com o resultado, trocá-lo por outro.
Mas havia algo a mais. Ele tinha certeza. Pesquisou em qual hotel Matt Groening estava hospedado e fingiu um encontro casual. Em sua cabeça, possuía vários planos para conseguir algumas informações do cartunista. Era sua chance de ter alguma informação exclusiva. Ao chegar ao hotel, encontrou o homem de bigode da conferência com Matt Groening. O cartunista pálido e trêmulo escreveu algo em um pedaço de papel e deu a ele. Ambos apertaram as mãos e foram embora. Ben não podia ficar sem saber o que estava escrito. Decidiu seguir o homem de bigode para obter uma nova pista. Entrou em seu carro e o seguiu até o que parecia ser sua casa. O homem entrou e Ben continuou esperando no carro. Havia cochilado quando alguém bateu em sua janela. Era o homem de bigode. Ele havia descoberto. Abaixou a janela e o homem lhe entregou o papel de Matt amassado em forma de bola. Se você quiser, pegue para você. Acabei de receber um vírus que quebrou meu computador, disse ele. Ben abriu o papel e viu que era um link. Como um bom jornalista, tinha muitos truques para abrir páginas criptografadas. Correu ansiosamente para casa para que pudesse ver o mais rápido possível. Como esperado, conseguiu baixar o arquivo. Era um capítulo dos Simpsons. Tudo indicava que se tratava do episódio secreto. A qualidade dos desenhos era bastante baixa, algo pior do que nos primeiros capítulos da série. O episódio começava com a família Simpson em um avião. O avião estava decolando e Bart estava fazendo travessuras como sempre. Quando a aeronave estava em altitude média, Bart quebrou uma janela e foi sugado para fora. A próxima coisa que apareceu foi o cadáver de Bart. Não estava animado. Era um desenho quase realista do personagem morto. Em seguida, Homer, Marge e Lisa estavam sentados à mesa da cozinha chorando. O choro não parava, mas sim aumentava. Além disso, eles pareciam muito realistas. Os personagens começaram a se alongar e deformar até ficarem borrados. Em seguida, foi exibido um título que dizia: 1 ano depois, Homer, Marge e Lisa ainda estavam na mesa da cozinha. Aparentavam estar extremamente magros. Decidiram ir ao cemitério e visitar o túmulo de Bart. Springfield estava vazia. As casas pareciam abandonadas. Quando chegaram ao túmulo, o corpo de Bart estava do lado de fora, com a mesma imagem de quando ele caiu do avião. Não havia se decomposto. Parecia que a família estava começando a chorar novamente. O vídeo começou a mostrar os outros túmulos do cemitério. As lápides apresentavam nomes de celebridades que apareceram na série em capítulos posteriores. Alguns naquela época entre 1989 e 1990, e nem sequer eram conhecidos. Todas as lápides possuíam datas das mortes. Ben começou a pesquisar na internet por celebridades que já haviam falecido e que apareciam ali. Michael Jackson, 25 de junho de 2009. Não poderia ser. Esse capítulo havia sido criado muito antes. Como eles sabiam que o cantor morreria naquele dia? Continuou procurando e as datas estavam todas corretas. Ben sentiu um arrepio. Havia muitas pessoas famosas que ainda não haviam morrido, mas todas as suas lápides tinham a mesma data. Estamos perante uma nova previsão dos Simpsons? Embora a franquia de videogames Pokémon seja muito conhecida, você provavelmente ignora os enigmas que apresentam às vezes. Depois de conhecer a história de Victor, pedimos que nunca baixem a versão beta do Pokémon Zumbi. Oficialmente esse jogo não existe. No entanto, muitos afirmam que, se procurar na internet, poderá baixá-lo e jogar. Antes que a vida de Victor mudasse, colecionava jogos e itens desta série. Todos os dias passava horas e horas jogando suas fases favoritas e procurando por novos jogos que as companhias lançavam. Até que um dia, encontrou uma estranha página japonesa. Tinha um fundo preto com linhas brancas e imagens que pareciam partículas de poeira em movimento. Victor tentou traduzir a página usando o tradutor do Google, mas cada vez que clicava em traduzir, via uma caixa vermelha com caracteres estranhos. Isso o intrigou, mas não deu importância. Pensou que fosse um simples erro do computador. A única coisa que conseguiu entender daquela página foi um título verde neon que dizia Pokémon Beta Zombie e uma caixa escrita Download. Fez um clique para iniciar o download e seu navegador abriu uma janela com caracteres ilegíveis. Só entendia duas opções em inglês: baixar arquivo
e fugir a tempo. Aquilo era muito estranho, mas o fanatismo de Victor por Pokémon o levou a seguir adiante. Quando o arquivo foi baixado, abriu sem que ele tivesse o acionado e o jogo começou. Não tinha menu ou introdução. Havia apenas um avatar em uma área escura. De repente, um texto apareceu na tela. Se sobreviver, me servirá. Se perder todos, morrerá. Depois disso, a tela ficou vermelha, depois amarela, sépia e finalmente nublada. Quando a névoa foi se dissipando, podia ser vista a típica aldeia de Pokémon. No jogo, não parava de chover e trovejar. Ao fundo se escutava um coro de música fúnebre e sussurros de bestas que pareciam estar mastigando algo. Victor tentou ver o Pokémon que ele tinha, mas uma estranha mensagem foi aberta e dizia: eles têm vergonha de si mesmos. Não querem que você os veja, se não for preciso. Victor ficou surpreso com o texto estar em seu idioma, já que havia o baixado de uma página em japonês. Mas pensou que talvez o sistema de idiomas do computador o tivesse traduzido, então decidiu continuar. Fez seu avatar avançar e, na metade do caminho, um Pokémon selvagem apareceu. Era um Mewtwo de nível 100. No entanto, era diferente. Estava esquelético. Sua pele era verde claro, sua cauda roxa e tinha cicatrizes por todo o corpo. Seu personagem jogou uma Pokébola preta e um Charmander nível 6 saiu dela. Este Pokémon tinha características semelhantes ao Mewtwo, mas sua cabeça estava parcialmente quebrada, e o cérebro podia ser visto através de seu crânio. Quando o Mewtwo usou a ação mordida, o Charmander se transformou em um Charizard de nível 60. Depois disso, o Pokémon selvagem fugiu. O combate terminou e o jogo indicou que Victor havia acabado de ganhar a medalha Alma. De repente, uma nova mensagem apareceu, o instruindo a ir até a estação e pegar o trem. Victor não sabia como, mas suas mãos pareciam agir por conta própria. Direcionando o avatar até a estação, entrou dentro de um vagão e viu diversos avatares como o seu. De repente, apareceu uma mensagem que dizia: "Quantos avatares?" E logo depois: "Que assustador! É como se o jogo estivesse lendo minha mente." Victor estava um pouco assustado. No jogo aparecia justamente o que estava pensando. Embora mais tarde tenha pensado que os criadores teriam colocado esses diálogos para todos os usuários e tinham as reações dos jogadores muito bem estudadas, entretanto, mais textos começaram a aparecer, com mais diálogos. Isso o deixou bastante desconfortável. Quando o trem parou, os avatares desapareceram e seu personagem foi deixado sozinho. A aldeia na qual chegou estava completamente destruída e queimada. Ali, uma nova mensagem apareceu ordenando que matasse o alto comando. Seu personagem continuou avançando em sua busca quando parou de repente. Havia alguns Pokémons devorando seus treinadores. Podia ser ouvido como os mastigavam, gritos e choros desconsolados. Os sons eram muito realistas. Naquele momento, ao lado de um edifício, a Team Rocket apareceu e se dirigiu diretamente para o avatar. Não houve nenhum diálogo, mas se iniciou um confronto. Era um combate double. Os dois tiraram um Pikachu e um Pinsir, ambos de nível 59. O avatar de Victor tirou um Jigglypuff e um Ninetales. Ele não podia fazer nenhum ataque e a batalha ocorreu de forma automática. Os Pokémons começaram a comer uns aos outros. O primeiro a ser derrotado foi o Jigglypuff. Quando seus pontos de saúde chegaram a 0, explodiu enchendo tudo de sangue. Então, o mesmo ocorreu com o Pikachu e Pinsir da Team Rocket. Apenas Ninetales permaneceu em pé. Uma vez finalizado o combate, apareceu um texto que dizia: "Seu Jigglypuff foi devorado. Menos mal, você ainda possui 5 Pokémons restantes. Caso contrário, quem estaria sendo devorado seria você." Victor tentou ver sua equipe, e desta vez sim, conseguiu. Seu Jigglypuff havia sumido. O lugar que o sexto Pokémon deveria ocupar estava vazio. Charizard e Ninetales estavam bem, e o restante dos Pokémons não podiam ser vistos, apenas sombras. Voltou ao jogo e entrou em um edifício. O interior parecia ser uma clínica Pokémon. Não havia ninguém, mas sussurros e uma sombria melodia de piano podiam ser ouvidos. Um texto apareceu indicando que deveria subir. Ele subiu, e quando chegou viu 3 personagens. Um homem, uma mulher e uma menina pequena.
Aquele que parecia ser o pai estava soluçando e gritando: "Por que, Clear? Por que eu tive que matar?" A mãe o consolava: "Pare de se culpar. Você não tinha escolha. Ele havia se tornado um deles. Você acha que a morte de Victor também não me afetou? Perdemos um filho, mas ainda temos Lily." Aquilo perturbou o jovem. Sua mãe se chamava Clear, sua irmãzinha Lily, e o menino que diziam ter matado se chamava como ele, Victor. O que estava acontecendo? Victor havia acabado de entrar em uma clínica Pokémon. No andar de cima viu 3 personagens: um homem, uma mulher e uma menina pequena, com os mesmos nomes que sua família. Aquele que parecia ser o pai se mostrava arrependido de ter matado seu filho. O jovem estremeceu quando escutou que aquele filho tinha o seu mesmo nome, Victor. O que estava acontecendo? O jogo estava lhe mostrando o futuro? Começou a tremer e tentou desligar o PC. Já não queria mais continuar jogando. Mas uma nova mensagem apareceu: "Acabe com seu autocomando." O avatar olhou diretamente para Victor e sorriu. De repente, tirou Charizard e Ninetales, que foram atacar sua família. Charizard começou a devorar grotescamente seu pai, enquanto Ninetales destruía o corpo de sua mãe com chamas. Em seguida, o corpo de sua irmã também foi reduzido a cinzas. Victor começou a chorar inconsolavelmente, implorando para que o computador parasse. Seu personagem se posicionou no centro da habitação e, enquanto pegava os Pokémons, ria ao olhar para os cadáveres. De repente, os corpos de sua família, embora estivessem em péssimo estado, também começaram a rir. Enquanto soltavam gargalhadas, o sangue jorrava de seus olhos e a tela ficou avermelhada. O avatar levitou no ar e se aproximou da tela até ficar frente a frente com Victor. Parecia estar olhando para ele e sussurrou: "Você venceu. Agora será mais um zumbi meu. Espere até que o apocalipse comece para cumprir minhas ordens." Logo depois, o computador desligou. E também algo dentro dele. Daquele dia em diante, Victor parou de comer, dormir ou se divertir. Já não sentia mais nada. Nem felicidade, nem tristeza, nem raiva, nem amor. Quando lembrava de como sua vida era quando tinha sentimentos, algo despertava dentro dele, impedindo que o manipulassem. Em um desses momentos, Victor pôde deixar seu testemunho para nos avisar. Confessou que não era apenas ele, mas sim muitas pessoas envolvidas no jogo. No dia do julgamento final, não podiam se controlar, porque não eram mais humanos. Se você valoriza ter consciência, não jogue a versão beta do Pokémon Zombie em nenhuma circunstância. Se jogar, poderá acabar se transformando em um zumbi como ele. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!